Amados, queridos da Igreja Cristã da Trindade e das demais denominações, todos são bem-vindos a esta live da oração. Esperamos em Deus, com a graça de Deus, que esse tempo seja um tempo para nós de edificação, um tempo de um reencontro com o Senhor e de também sermos tocados pelo Senhor, pelo seu poder, pela sua graça mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, você que participa dessa live, dessa ministração. Que não apenas a sua vida, mas nossas vidas sejam enriquecidas com a presença do Senhor, com o poder e com o conteúdo da sua palavra. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui ao redor da tua palavra, ao redor do poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Abençoa essa live, abençoa todas as pessoas que dela participam, como também já oramos anteriormente. O Senhor abençoe também todos os pedidos de orações e responde na vida de cada um. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Amém. Bem, olha aqui para a minha direita e falta alguém. E talvez vocês estejam perguntando, o que aconteceu com a Simone? Eu vou explicar. Simone hoje fez alguns exames médicos que já estavam programados há muito tempo. Exames de laboratório, então ela teve uma pequena indisposição, mas está tudo bem com ela, graças a Deus. Tudo que os exames já revelaram que está tudo bem, né? Mas de vez em quando tem que fazer. Então ela teve uma pequena indisposição, mas na próxima live estaremos juntos novamente. Mas está tudo bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu quero neste momento, antes de prosseguir, passar para vocês algumas informações sobre o Ministério da Igreja Cristã da Trindade. Primeiro, para saber, para obter informações sobre a Igreja Cristã da Trindade, o melhor caminho é o site da igreja, que é o www.ictrindade.com.br. Ali você vai encontrar a programação, os pastores da igreja, quem são, as atividades, os ministérios, tem a nossa declaração de fé, o nosso regimento interno, então tem bastante informações ali. Para acompanhar as nossas lives, você pode fazê-lo pelo Facebook da igreja ou pelo YouTube da igreja e você conseguirá acompanhar também, tá bom? Quero também avisá-los de que amanhã, quinta-feira, como acontece toda quinta-feira, na nossa sede, junto ao metrô São Judas, e ali o endereço é Avenida Fagundes Filho, 55, bem ao lado do metrô São Judas, junto ao metrô São Judas, em frente à base da Polícia Militar. Então, amanhã, por exemplo, quinta-feira, nós teremos às 7h30 como acontece toda quinta-feira, o estudo da palavra. E estamos estudando, sabe o quê? A revista da Escola Bíblica Dominical. É uma revista publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nunca fizemos isso na nossa história, de estudar na quinta-feira a lição da revista bíblica da Escola Dominical. Por que o fazemos agora? Porque o tema da revista, o assunto que está sendo tratado é de uma importância muito grande e atual, o verdadeiro pentecostalismo. E amanhã eu vou tratar com quem comparecer para estudarmos a palavra sobre o culto pentecostal. Como é o culto pentecostal? Como é que nós traçamos o equilíbrio entre a liberdade no culto com a reverência ao Senhor, né? O que é muito importante. Eu tenho uma frase que ajuda a compreender melhor isso. Nós não podemos, em nome da ordem, apagar, extinguir o Espírito. Porém, não podemos, em nome do avivamento, introduzir a baderna, né? Nós vamos ter que buscar um caminho de equilíbrio e, com certeza, a palavra de Deus tem esse caminho para nós, tá bem? Então, espero vocês amanhã. O culto é presencial, para quem quiser, tá bem? Amanhã vamos falar sobre o culto pentecostal. Como deve se desenvolver, como deve se dar, qual deve ser a programação de um culto pentecostal. E também, toda sexta-feira, às 20 horas, tem a live do nosso querido pastor Gerson Lopes. E todo domingo, aliás, será o nosso próximo encontro, todo domingo às 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto dominical, às 10 horas da manhã.
E este culto ele é transmitido ao vivo, é o nosso culto online. E aí ainda no domingo nós temos várias atividades. Por exemplo, às 17 horas todo domingo temos a escola bíblica dominical. Às 18 horas temos a live do Ministério Infantil. É a live da criançada, com a tia Valéria, com a Priscila, com a Andréia, com várias outras pessoas que ali também ministram nessa atividade. E também às 18h30 é o nosso segundo culto dominical. E este culto não é transmitido online, mas ele é presencial, como acontece com as nossas reuniões. Terça, quinta e domingo são cultos presenciais. E vocês são muito bem-vindos a adorar ao Senhor conosco, a buscarmos a face do Senhor e a ouvirmos a sua voz, a sua palavra, o que Ele tem para mim, o que Ele quer de mim. É muito importante isso, nós caminharmos por aí. Eu também quero falar neste momento, mais uma vez, sobre o nosso programa de rádio intitulado Um Toque de Deus. Programa já bastante antigo, começou em 2006 e hoje ele é transmitido pela rádio Adore Mais e FM 102,1 todo sábado, das 11 da manhã à 1 da tarde. Um programa com pregações, com perguntas e respostas e com a pregação da Palavra de Deus, que é um dos segmentos mais importantes do programa, a pregação da Palavra de Deus, e perguntas e respostas, e também tem música. Então, que você seja também edificado através desse programa. Então, eu quero passar neste momento para vocês o número do WhatsApp do nosso programa de rádio, que é o 0 operadora 11 97402 1961. Para quem quiser entrar em contato, enviar sua pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre ética cristã, ética bíblica, sobre a vida cristã, a caminhada cristã, sobre crenças, crendices, superstições, ocultismo, esoterismo, aquilo que incomoda o seu coração. Envie a sua pergunta, sua dúvida, e na medida do possível nós responderemos, como estamos fazendo toda semana. Estamos respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Suas perguntas são bem-vindas. E também você poderá enviar o seu pedido de oração, porque o Senhor nosso Deus responde às orações. Eu creio que eu acho que os nossos avisos têm sido dados, e eu creio que não está faltando nenhuma informação pelo que estou vendo neste momento. Tem informações que eu vou deixar para minha esposa na próxima semana. Ela estará aqui comigo, se Deus quiser, com a graça de Deus, e ela passará mais informações para vocês. Então eu quero neste momento voltarmos ao nosso assunto aqui, dessa ministração da oração, da live da oração. Nós estamos agora olhando, o nosso foco é olhar para as orações da vida de Davi, o segundo rei de Israel. E Davi teve uma vida muito ampla, muito vasta na área da oração, na área do louvor. Tanto que uma boa parte dos salmos da Bíblia foi escrita por Davi. Uma boa parte foi escrita por ele. Então é muito importante nós olharmos como é que foi a vida deste homem. Um homem também humano, tinha suas virtudes e tinha também seus pecados. E a gente aprende muito com este homem chamado Davi, segundo rei de Israel. Então vamos à nossa reflexão hoje à noite. E primeiro quero dizer que a insensatez, às vezes até as loucuras, são comuns a todos os seres humanos. E num certo sentido, ninguém está imune a fazer algo errado, a errar e até mesmo a pecar. Ninguém está imune a isso. Nem mesmo o rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Interessante que nós encontramos essa expressão em Atos capítulo 13, versículo 22. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E essa era a sua vantagem espiritual. Isso tornava Davi diferente. Isso lhe dava
um tremendo trunfo na vida espiritual. Ser um homem segundo o coração de Deus. Né? E aconteça o que acontecesse, né? Qualquer coisa que acontecesse na sua vida, fracasso, julgamento faltoso, pecado, tolice, né? Seu coração, como uma bússola, sempre apontava a saída, porque lá no fundo, o que realmente ele queria era fazer a vontade de Deus. A gente percebe isso na vida de Davi. Ele queria fazer a vontade de Deus. E essa disposição interior sempre o levava à confissão, ao arrependimento e à dádiva do perdão. E nós vemos isso na vida de Davi, principalmente no Salmo 51. É muito interessante que em 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 e 2, mostra uma faceta da vida de Davi muito triste, muito negativa. E diz que enquanto os reis, essa é uma época que os reis saíram para a guerra, e enquanto os exércitos de Israel estavam na guerra, Davi estava à vontade no seu palácio real, dormindo à tarde. E ao levantar-se para passear no palácio, ele vê uma casa lá longe, mas era possível avistar e muito bem. Ele vê uma casa e nessa casa uma mulher tomando banho. Ela estava se banhando, certamente nua, né? Então Davi olhou e aquele olhar foi fatal para Davi. Foi fatal para Davi. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos vigiar o nosso olhar, né? Jesus falou sobre isso. Os olhos são as janelas da alma. Se os nossos olhos forem impuros, todo o nosso corpo será impuro. Pronto, quando ele viu aquela mulher, ele já foi fisgado, infelizmente. E aí ele manda perguntar, né? Manda os seus vassalos ir até lá e perguntar quem era aquela mulher. E eles voltam com uma informação. Majestade, Batseba, a mulher chama-se Batseba, e ela é mulher de Urias, o Heteu. Ela é esposa, ela está casada com Urias, o Heteu. E certamente, né, a gente dá para ler nas linhas, parecia que os servos de Davi queriam lhe dar uma mensagem. Majestade, a mulher é casada. Como se eles quisessem dizer para Davi: Majestade, tira o cavalo da chuva. A mulher é casada. E Davi, então, ele mandou vir a mulher. Ele mandou vir. E aí a mulher vem para o palácio. E Davi passa uma noite com ela. Adultera com ela, vai para a cama com ela. E depois ela vai embora. E aí ela manda um recado para ele depois: eu estou grávida. E é claro, tanto ela quanto Davi sabiam, né, de onde se originava aquela gravidez, da noite que ela passou com Davi. Davi então sentiu-se muito incomodado. E ele manda trazer Urias da guerra, porque Urias, o esposo da Betseba, estava lá guerreando com Joabe, comandante do exército, e muitos valentes de Davi. Então ele manda Urias vir da guerra. Quando Urias chega no palácio: Urias, como é que está lá? Está tudo bem? Nós estamos guerreando, estamos lá defendendo a arca do Senhor e o povo do Senhor, né? E então Davi diz: vai para casa, Urias, vai descansar, né? Você precisa de um descanso, vai, Urias, né? E aí Urias saiu do palácio. Quando ele saiu do palácio, já sai um presente do palácio para a casa dele. O rei já estava mandando um presente para lá. E o rei Davi esperava que ele foi indo para casa, ele ia ter também, né, fazer sexo com a sua esposa, ter intimidade com ela, porque ele estava na guerra. Mas ele não vai para casa, ele fica na porta do palácio. E aí é comunicado ao rei. O rei recebe a informação: Urias não quis ir para casa, ele está lá na porta do palácio. E ele dormiu na porta do palácio. Ele dormiu junto com os servos de Davi. Ele não foi para casa. E quando o rei lhe perguntou: por que você não foi para casa?
O exército do Senhor está lá na guerra. Não, eu não posso ir para casa. Eu não posso ter esse momento de folga, né, de lazer, né, de descanso, enquanto o exército do Senhor está lá na guerra. Eu não posso. Gente, pensem no Urias. Pensem no seu caráter, na sua dedicação. Que homem tremendo, que homem fiel a Deus e fiel também à nação, fiel até o próprio rei. E ele ficou ali por uns 2 dias. O rei chegou embebedado, convidou para um banquete, fez Urias beber muito. Urias ficou bêbado. Agora, pessoal, agora ele vai para casa, porque agora ele não está raciocinando direito. Nem bêbado ele foi, nem embriagado ele foi, pois ele ficou na porta do palácio. Aí o rei Davi viu que não tinha jeito, e ele escreveu uma carta para o comandante do exército. E essa carta foi levada pelo próprio Urias. E o conteúdo da carta era mais ou menos assim: você coloca Urias na frente de batalha, no pior momento na batalha, no espaço mais difícil, e retirem-se todos para que ele morra. E o rei então fechou a carta, selou a carta, colocou na mão do Urias, e disse: entrega para o Joabe. E Urias pegou aquela carta que o rei Davi escreveu, e ele tinha respeito, admiração pelo rei Davi, né? Ele servia com dedicação, com coração, e a sua condenação estava na carta. Ele era tão fiel que ele não abriu a carta, porque se ele tivesse aberto a carta, ele teria tomado algum outro rumo na vida. O quê? Estão querendo me matar? Mas ele não sabia, ele carregou sua própria condenação. Um crime premeditado, desenhado, né? Um crime planejado, né? Um assassinato frio, de um homem digno, de um guerreiro do Senhor, né? de um valente de Israel. Pois ele chega lá no campo de batalha, entrega a carta para Joabe, Joabe abre a carta, e certamente quando ele lê a carta ele diz: jogo sujo, aqui tem sujeira. Mas era uma ordem, e ele cumpriria, e ele cumpriu. Aí Joabe manda o mensageiro de volta para Davi, dizendo: olha, morreram alguns soldados e tudo isso, mas morreu também Urias, o Eteu. Aí Davi: mas isso acontece, a guerra é normal isso acontecer. Davi reagiu assim. E Davi, ele colheu o fruto do seu pecado. Foram anos com a alma em frangalhos, né? Com a alma em frangalhos. Para usar uma palavra aqui do saudoso Elben César, né? Fundador da revista Ultimato. Davi estava em pandarecos, né? E aí ele fez a pergunta um dia numa conferência para nós, o Elben César perguntou: por que Davi caiu? Por que Davi caiu? E é muito interessante o que ele apontou, que aqui em 2 Samuel capítulo 11, nós vamos encontrar o verbo mandar muitas vezes. É um perigo, o verbo mandar. E mandou saber quem era a mulher, e mandou vir a mulher, e mandou vir Urias do campo de batalha, e mandou Urias voltar, e mandou Joabe fazer isso. Esse homem está mandando demais. E isso, na carreira cristã, é um perigo. Porque nós não somos chamados para sermos chefes. Nós somos chamados para servir, para sermos servos, e não para ficar mandando. É muito perigoso isso. Eu me lembro agora de uma palavra, de uma expressão que eu li num livro chamado Abuso Espiritual, de Ken Bloom, publicado pela editora ABU, Aliança Bíblica Universitária, que o Senhor Jesus deu aos discípulos, aos apóstolos, poder sobre os demônios, mas nunca lhes deu poder sobre as pessoas. Jesus não deu poder
aos discípulos sobre as pessoas, Deus sobre os demônios. E é muito perigoso quando alguém fica mandando. Muito perigoso. Então nós vemos que Davi colheu, foi muita tristeza, muitas desgraças aconteceram. Natã, o profeta, depois o repreendeu. E aí ele escreve o Salmo 91, que traduz o seu arrependimento. Até no início do Salmo, está lá. Depois que ele esteve com Batseba, depois que ele foi confrontado pelo profeta Natã, então ele escreveu, ele orou o Salmo 51, que é um salmo de arrependimento. Pecar como Davi é fácil, o difícil é arrepender-se como ele. E ele se arrependeu, E ele teve a sua comunhão restaurada com Deus, depois de buscar a Deus e arrepender-se. Interessante que também do seu adultério com Betseba nasceu uma criança, que ela também morreu. A Deus, o próprio Deus determinou a morte da criança. E Davi orou por ela, nós já falamos sobre isso aqui. Ele orou por ela, mas Deus não atendeu o seu pedido. A criança morreu e Davi continuou servindo a Deus. Então Davi suplicou a Deus por ela, como está lá em 2 Samuel 12:16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou, e entrando em casa, passou a noite prostrado sobre a terra. Então isso também Davi fez. Mas apesar da confissão prévia, Deus recusou o pedido, determinando que a criança deveria morrer. Isso está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. A oração de Davi não pôde apagar todo o dano causado por uma atitude carnal, pecaminosa e egoísta. Certas consequências, meus irmãos, precisavam ser suportadas a despeito do completo perdão. Muitas vezes, quando pecamos, Deus perdoa. Nós ficamos livres da culpa, mas não livres das consequências. E Davi não ficou livre das consequências do seu pecado. Num outro momento, na vida de Davi, ele também resolveu numerar o povo de Israel e Judá. Isso está em 2 Samuel capítulo 24, versículos de 1 a 15. E com isso ele atraiu contra si a ira divina. Imediatamente, quando isso aconteceu, ele confessou o seu pecado. Por que Davi quis numerar o povo? Existem algumas opiniões dos comentaristas sobre isso. Porque ele não estava na época da guerra. Não havia necessidade de vamos verificar como é que está o nosso exército. Não era época de guerra. Talvez ele queria saber, medir o tamanho do seu império, que havia crescido, que ele havia ampliado, que ele era um conquistador. Será que era isso? Ou, quem sabe, ele estava tentando se apoiar, depender mais de um exército de homens, do que depender de Deus? Não sabemos exatamente. São especulações. O certo é que a ira de Deus se voltou contra ele. E assim nós vemos em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17. Ao ver o anjo, porque Deus mandou o anjo ferir o povo. Ao ver o anjo que feriu o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei. Eu é que fiz essa perversidade. Mas essas ovelhas, que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Que coisa interessante. Nunca podemos nos esquecer, meus amados, de que quem peca não afeta somente a si mesmo, mas aos outros também. Aos outros também. Quanto mais destacada a posição e maior a responsabilidade de uma pessoa, de um líder, de um pastor, de um pregador, maior e mais amplo será o impacto causado pelo pecado, maior será o estrago. Não temos visto isto na América do Norte, em outros lugares, aqui no Brasil? Não temos visto os escândalos, e grandes escândalos, ao ponto da sociedade olhar para a igreja evangélica com olhar suspeito, de desconfiança?
e de ver muita gente no mundo evangélico, a leitura que a sociedade faz é de que muitos são picaretas, que os pastores, bispos, vamos parar nos bispos, são um bando de picaretas, não é isso? O pecado nunca afeta só quem peca, ele vai respingar em outras pessoas também, e isso é muito complicado. É angustiante, eu reconheço, né? Reconhecer os nossos próprios pecados, mas a angústia maior ainda ao vermos os seus efeitos sobre as pessoas. Foi esse tipo de angústia que levou Davi a orar daquele jeito, né? Senhor, esse povo não tem culpa, fui eu que agi, fui eu que pequei. E o cronista, né, quem escreve, provavelmente Esdras, registra a comunhão restaurada de Davi em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos, quer dizer, e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Olha aí, Davi voltando, se aproximando de Deus, reatando a sua comunhão com Deus, oferecendo sacrifícios, porque ele sabia que não tinha para onde ir, a não ser o Senhor. Lembra da minha frase? Quando você pecar, não corra de Deus, corra para Deus, porque ali é o lugar do perdão e da restauração. O fogo de Deus que consumiu as ofertas tornou-se a certeza para Davi da aceitação divina. Tanto que o fogo no Antigo Testamento era um meio pelo qual Deus demonstrava a sua aprovação. É o que nós vemos, por exemplo, em Levítico, capítulo 9, versículo 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Que coisa bonita. Isso estava acontecendo com Davi também. Mais um exemplo da aceitação divina, né? Mais um exemplo, e do fogo do céu também, encontramos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, quando Salomão e todo Israel estava inaugurando o templo recém-construído. E em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 diz: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Outro texto diz que a glória de Deus havia enchido o templo de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, não conseguiam ficar ali. Meus irmãos, vemos também em Pentecostes, por ocasião da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, quando o Espírito desceu, línguas repartidas como que de fogo, então se espalharam sobre as cabeças dos presentes. Mais uma vez, o endosso divino, a aceitação divina, a aprovação divina, eu diria, a aprovação de Deus em Pentecostes. Que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, a não buscar o nosso próprio eu, a crucificar a nossa carne, para que Cristo viva em nós. Isso é muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, nos edifique com esta reflexão, que você poderá depois ver mais vezes aí na internet, no YouTube ou no Facebook da igreja, para rever, colher os versículos que você não colheu, que você não anotou para anotar, e isso vai te abençoar cada vez mais. Deus abençoe. Agora nós vamos louvar o Senhor com o hino 434 da harpa cristã, 434. Esse é um hino que fala de oração, né? E como a nossa live é oração, vamos cantar um hino também sobre a oração. A teus pés, ó Jesus Cristo,
Não tem melhor lugar, né, irmãos? Não tem melhor lugar na face da terra do que aos pés de Jesus Cristo. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divino. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma abatida neste mundo de horror. Amém. Glória a Deus. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Quantos que não encontravam ali conforto, né? Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, estava aos pés de Jesus aprendendo, né? Outra veio, a Maria veio também para ungir os pés de Jesus, né? Coisa tremenda. Ah, com certeza, uma das coisas que eu quero fazer no céu é beijar os pés de Jesus. E beijar por muito e muito tempo os pés do Senhor, contemplar a sua face, olhar nos seus olhos meigos. Eu creio que nós vamos ver Jesus sorrir. Eu creio que sim. Não está na Bíblia, mas impossível, né? Ele não sorrir quando chegarmos, né? E nós vamos ficar malucos. Não tem como descrever, irmãos, não tem como descrever, ninguém consegue. Vamos aguardar. Vai valer a pena. Aliás, já valeu a pena. Amém? Então vamos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos nos unir em oração. Ó Senhor, nossa rocha eterna e inabalável, com certeza em Ti estamos seguros e Te agradecemos pela segurança que nós temos em Cristo Jesus, por ter sido aceitos no amado.
por termos herdado de Ti tão grande salvação, recebidos de Ti tão grande salvação. Graças Te damos, Senhor, por ter feito de nós, Senhor, filhos, né? Recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, e somos co-herdeiros com Cristo. Graças Te damos. E agora peço a Tua bênção sobre as pessoas que estão, meu Deus, ao redor dessa ministração, assistindo esta live, Senhor. Muitas ou todas elas têm suas necessidades, seus fardos, seus desafios e lutas, tentações, medos, anseios, planos, projetos, e todos nós dependemos de Ti. Ajuda-nos. Nós não temos a quem estender a mão, a não ser ao Senhor. Nós não temos de quem esperar, a não ser do Senhor. O Senhor é tudo para nós. Cuida de nós, Senhor. Cuida da nossa mente, das nossas emoções. Cuida do nosso corpo. Cuida de todo o nosso ser, Senhor. Corpo, alma e espírito. Que tudo seja preservado, Senhor, para a Tua vinda, Senhor, para estarmos contigo eternamente. Olha para os enfermos, cura as suas necessidades, as suas enfermidades, Senhor. Eu peço neste momento, junto com o Teu povo, pela nossa irmã Selma, Senhor, restaura a sua saúde, retira do seu corpo todo o mal, Senhor, arranca o mal pela raiz. Faz isso na vida, Senhor, da Tua filha, em nome de Jesus. E os demais irmãos que nós conhecemos, que estão enfermos, e aqueles que nem sabemos que estão enfermos, Senhor, ajuda aqueles que estão recuperando. Uma irmã que está se recuperando de uma queda, dá ela recuperação total, Senhor, em nome de Jesus. Uma irmã querida, Senhor, em nome de Jesus. Pai, a Tereza, Senhor, cuida dela, Senhor. Pai, dos demais, Senhor, eu oro neste momento por todos os pedidos de orações que já chegaram, Senhor, durante essa live, que estão chegando ainda e que vão chegar posteriormente. Meu Deus, olha, atende, envia o milagre necessário, o milagre buscado, o milagre procurado de Ti. Faz maravilhas, sinais e prodígios. Toca no Teu povo. Também salva os perdidos, revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Senhor, salva as almas, Senhor, no Brasil, em todo o mundo, em todos os países, salva as almas, Senhor. Dá-nos uma grande colheita de almas, livra, Senhor, a juventude brasileira, não apenas os jovens, mas todas as vidas, homens e mulheres. Livra, Senhor, das drogas, livra do vício escravizador. Livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, salva, transforma, liberta. Que essas vidas possam experimentar a alegria da salvação, a alegria do Teu Espírito Santo. Quantos que buscam essa alegria no pecado, continuamente no pecado. Senhor, tem misericórdia, revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Abençoa, Senhor, o Teu povo, Senhor, em toda parte. Tem misericórdia daqueles que estão presos. Senhor, visita-os também. Que haja, Senhor, arrependimento, que haja conversão, transformação, Senhor, em nome de Jesus. Livra aqueles que estão presos injustamente, aqueles que já cumpriram a pena, Senhor, e ainda continuam, Senhor, detidos. Senhor, envia, Senhor, o livramento em nome de Jesus. Cuida, Senhor. Tem misericórdia dos desempregados. Na nossa igreja tem vários, nas outras igrejas também. Senhor, abra a porta de trabalho e supre toda necessidade, pois Tu és Jeová Jirê, Deus de provisão. Senhor, cuida, Senhor. Aqueles que estão prestando seus vestibulares, processos seletivos, concursos, abre-lhes a porta. Dá-lhes uma grande vitória e uma carreira brilhante pela frente, para a Tua glória, para o benefício das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem misericórdia da nossa nação. A nossa nação, Senhor, ainda continua dominada pela corrupção e não temos ideia de quando isto vai melhorar. Tem misericórdia do Brasil, uma nação corrupta, Senhor, corrupta,
E a sociedade parece que perdeu o ânimo de lutar contra a corrupção. Quantos esquemas para evitar Senhora, quantos esquemas para promover a impunidade, Senhor. Quantos esquemas para promover isso. Em todos os poderes da República há um esforço para se proteger corruptos, para que a corrupção continue. É lamentável, Senhor, e o povo sofrido, um povo que sofre por causa disso, porque os frutos da corrupção são frutos amargos e duradouros, frutos que duram por décadas. Livra-nos dessa maldição, Senhor. Livra-nos dessa gente, Senhor, imunda, que gosta de corrupção, de corromper e de serem corrompidos. Livra-nos dessa gente. Tem misericórdia da nossa nação, dos mais fracos, dos indefesos, Senhor, de todos aqueles, dos vulneráveis, Senhor. Tem misericórdia. Em nome de Jesus. Livra-nos dessa pandemia, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos para que toda a nação seja vacinada rapidamente, brevemente, Senhor. Primeira dose, segunda dose, para que a nossa vida volte ao normal. Pai, lembra-te daqueles que estão neste momento, Senhor, hospitalizados, sendo tratados, muitos entubados. Livra-os, Senhor, da sepultura. Prolonga a vida dessas pessoas para que elas te glorifiquem, reconheçam que o Senhor é Deus em cima dos céus e que é embaixo na terra e que fora de ti não há outro. Em nome de Jesus, oro também por aqueles que estão profundamente tristes, desolados, porque perderam um ente querido, porque viram um ente querido partir. Ah, Senhor, não há consolo nessa terra, não há de onde tirar conforto, a não ser do Senhor, a não ser pelo Teu Espírito Santo Consolador. Ministra na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Senhor, enche-nos com Teu Espírito Santo, dá-nos poder espiritual, dá-nos sabedoria, multiplica a unção do Teu Espírito na nossa vida e usa-nos nas Tuas mãos. Envia um avivamento do Teu Espírito para a Igreja Cristã da Trindade, para a Igreja Brasileira. Envia um derramamento do Teu Espírito para todo o Brasil, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste, para que esta nação creia. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Muita saudade de vocês. Não vejo a hora de ver todos vocês novamente, de abraçar, de beijar. Ai, que bênção que vai ser. Porque a vida cristã é feita de relacionamentos, né? E não de distanciamentos, né? A vida cristã é feita de juntar-se, né? Quando vos juntais. Esse é o termo bíblico que Paulo usa quando fala do culto cristão. Quando vocês se ajuntam. Então até a próxima live. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até domingo às 10 horas da manhã. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e por toda a eternidade. Amém.